Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, cada um de vocês que não ficou indiferente, né? Mesmo sendo feriado, ontem está aqui nessa manhã para poder ouvir a palavra do Senhor. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre indiferença espiritual. Esse é o tema. Foi sobre isso que Deus falou ao meu coração nos últimos dias. E Ele vai falando tanta coisa que a gente vai tendo dificuldade depois de sintetizar. Então eu tive que fazer como o pastor Valmar orientou. Tive que queimar tudo algumas vezes para ver se surgia algo mais conciso. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler duas passagens. Eu queria ler uma, mas depois não me contentei, quis ler a outra, e depois eu falei, não, vou ler as duas. Então você vai abrir a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo 4, de 1 a 5. E você vai marcar esse texto aí. Esse vai ser o segundo texto que a gente vai ler. 2 Timóteo 4, a partir do 1 ao 5, vai ser o segundo texto. O primeiro texto que a gente vai ler, ele está no livro de 2 Reis, também capítulo 4, a partir do verso 38. 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Eu estou falando aqui e não abri a minha Bíblia, né? Ah, tá aqui, tá já. Bom, diz assim a palavra de Deus. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Então, nós vamos agora para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Que diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. O povo de Deus, ouvindo a palavra, diz amém. Assim seja. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, ó meu Pai, que grande responsabilidade é anunciar a Tua palavra para os Teus filhos, ó Deus.
E neste momento, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor venha me usar como teu instrumento, Pai. Que o Senhor, Pai, possa tornar clara, Pai, as tuas palavras de vida eterna no coração de cada pessoa aqui presente. E que o Senhor possa me dar, Senhor Deus, clareza de ideias. Possa, Senhor Deus, que eu venha falar somente, Pai, inspirado pelo Senhor. Que nada do que eu disser aqui, Pai, seja, Senhor Deus, para minha glória ou para a exaltação própria, mas que sirva única e exclusivamente para a glória do Senhor e edificação do teu santo povo. E não me permita, Pai, falar nada que não seja aquilo que o Senhor deseja falar. É a oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, e eu estava me lembrando disso ontem, uma jovem que frequentava a célula, e aí eu acredito que deve ter vários líderes de célula aqui, e provavelmente vocês já passaram também por algumas situações como a que eu vou relatar. Essa jovem perguntou à sua mãe: mãe, o que é adultério? E a mãe ficou talvez um pouco envergonhada, porque a menina não tinha um pai presente, e a mãe não quis responder. A menina tinha 12 anos e ela não quis responder, e ela virou para sua filha e falou o seguinte: olha, hoje à noite a gente vai na célula, e aí você pergunta para o irmão Juliano. E essa pergunta não tinha nada a ver com o estudo da célula. E muitas vezes a gente acha que a criança, ela esquece, né? E não deu outra. Logo depois que a gente cantou os cânticos, antes que começasse a fazer a leitura do estudo, aquela jovem vira e fala o seguinte: irmão Juliano, eu quero fazer uma pergunta. E eu: diga. E ela disse o seguinte: o que é adultério? E aí, o silêncio pairou no ar. E é aquele momento em que você tem que dar uma resposta. E eu rapidamente pensei o seguinte e disse: você sabe o que é gasolina? E ela disse: sim. E eu disse para ela: pois bem, toda vez que alguém insere algum aditivo, algum componente químico ou alguma substância na gasolina, de forma a fazer com que ela perca a sua pureza, aquela gasolina se torna adulterada. É daí a ideia de adultério. É algo que não deveria estar ali, mas que foi colocado ali e contaminou a pureza, que maculou aquela substância. E isso se aplica também no casamento. O casamento é entre duas pessoas. E toda vez que algo fora, externo do casamento, entra ali para poder transformar ou modificar aquilo que Deus criou, há ali um adultério. E esta é justamente a situação que o povo de Deus estava vivendo ali no livro de 2 Reis, capítulo 4. O povo estava passando fome. A fome estava assolando a região. A terra prometida, que ela deveria gerar alimento, ela deveria ser frutífera, ela está sendo severamente castigada pela seca. Havia falta de chuva. Canaã, aquela que possuía a promessa de ser uma terra frutífera, uma terra que mana leite e mel, aquela terra que tinha a bênção do Senhor, agora estava sofrendo. A criação estava sucumbindo. E tudo isso por causa do pecado, por causa de um adultério, por causa da idolatria que o povo estava vivendo. A fome era sem precedentes. Elias já havia orado para que não chovesse, e não choveu. E o povo depois viu, eles perceberam que de fato o Senhor é o verdadeiro Deus. Só que isso não foi o suficiente, o povo ainda continuou na idolatria. Esse episódio de Elias foi durante o reinado de Acabe e Jezabel.
E aí a gente está falando do reino do norte, porque Eliseu, ele é um profeta do reino do norte. E ali depois nós temos ali Acasias. E Acasias, filho de Acabe, ele morre e o seu irmão Jorão assume o poder. E Jorão também dá prosseguimento no pecado da indiferença. Ele segue adorando Baal, ele segue fazendo com que uma idolatria generalizada contamine o povo. E Moisés já tinha advertido o povo: vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel. Enquanto vocês forem fiéis à aliança do Senhor, enquanto vocês permanecerem firmes às promessas do Senhor, a bênção do Senhor estará com vocês. A terra continuará sendo frutífera. A chuva vai vir nas estações certas. As colheitas vão dar de forma abundante. Agora, se vocês se aliarem aos deuses dessa terra, se vocês começarem a imitar o procedimento dessa gente, se vocês começarem a fazer tudo aquilo que esse povo, que Deus está expulsando daqui, faz, a terra vai se tornar infrutífera, os céus vão se fechar, a chuva não vai vir, a colheita não vai ser abundante. E aí nós vemos aqui o retrato da infidelidade espiritual. E o texto começa falando que Eliseu volta a Gilgal. Ele reúne ali os discípulos para ensiná-los, e ele ordena a um servo que ponha o caldeirão no fogo, que faça um ensopado. E é interessante porque sai dali do meio um dos discípulos dos profetas, e ele é descuidado. A Bíblia começa mostrando que um dos discípulos era descuidado. Ele tinha desinteresse, ele era indiferente. Ele era despreocupado com aquilo que deveria ser recolhido, com aquilo que deveria ser ingerido. Ele não tinha nenhum tipo de preocupação com o tempo que estava vivendo, com a fome. Não tinha preocupação com aquilo, com a quantidade que deveria ser ingerido. Não tinha preocupação com a qualidade do alimento que deveria ser consumido. E o texto ainda fala que logo aquele homem encontra ali uma trepadeira, uma erva brava no campo, e ele enche o seu manto com aquelas frutas, e mesmo sem saber o que era, ele corta ali em pedaços e lança dentro do caldeirão do ensopado. Falta de discernimento do perigo que estavam vivendo. E é interessante porque o texto começa a falar também que outros discípulos dos profetas, logo que provaram daquele alimento, perceberam imediatamente, epa, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui, há coisas aqui que não deveriam estar aqui. E a palavra fala que aqueles homens clamaram, eles gritaram a Eliseu: homem de Deus, a morte na panela. E eles já não podiam mais comer. E aí Eliseu vem e pede farinha. E ele coloca ali um pouco de farinha dentro daquele caldeirão e remove o perigo. E aí Jesus Cristo vem ensinando os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a doutrina dos saduceus. E os seus discípulos estão atentos. E Jesus Cristo está falando: no final dos tempos haverá uma proliferação de falsos mestres, falsos messias, falsos pastores, falsos líderes. A mensagem será adulterada, a mensagem vai estar contaminada em vários lugares, e vocês precisam ter cuidado com o fermento. E Paulo, ensinando o seu discípulo na fé, Paulo ensinando o jovem Timóteo, ele fala: você, na presença de Cristo Jesus, eu te incentivo, permaneça firme, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, anime com toda a paciência e doutrina.
pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E de fato, nós temos vivido esse tempo. Um tempo em que as pessoas não têm mais estômago para alimento sólido. Um tempo no qual as pessoas não querem mais dar ouvido ao ensinamento da verdade. Não querem mais ouvir a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas precisam e elas querem ouvir aquelas mensagens que são agradáveis. Aquelas mensagens que são cativantes. Aquelas mensagens que fazem sorrir. Aqueles pregadores que são simpáticos, que te atendem com um sorriso nos lábios e que não perdem a oportunidade para poder fazer cena, para poder posar para fotos, para poder ostentar uma religiosidade que é mentirosa, porque não vive na presença do Senhor, não tem uma vida reta, porque não prega de fato a palavra que precisa ser anunciada. As pessoas estão morrendo sem Cristo e sem salvação. E Paulo vai falar, esse tempo vai fazer com que as pessoas, elas abandonem as igrejas. Esse tempo vai fazer com que as pessoas busquem os seus próprios desejos. Elas vão buscar mestres para si, elas vão constituir pastores para si, elas vão buscar aquelas pessoas, ou até mesmo na internet, aquelas mensagens que trazem satisfação, que fazem rir. Aquilo que te torna, que faz você se sentir feliz. Elas vão se encher de alimento espiritual estragado. E Paulo está falando com o seu discípulo, com o jovem Timóteo, e ele certamente está falando para a igreja dele aqui presente: você, porém, seja sóbrio, seja moderado, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. E é interessante, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. De fato, o tempo do fim. Porque a gente olha para dentro da igreja muitas vezes e a gente vê o quão distante muitas vezes as pessoas estão do Evangelho. Embora o Evangelho, a palavra da verdade, tenha sido e esteja sendo pregada todos os domingos. Embora a palavra de Deus esteja muito próxima de nós, estamos vivendo um tempo de pessoas que têm aparência de piedade, mas que negam a fé. E era sobre essas pessoas que Paulo estava falando ao jovem Timóteo. Você vai ver isso lá no capítulo 3. Nós vemos hoje pessoas que falam: eu conheço Deus, eu creio em Jesus, mas as suas atitudes negam deliberadamente essa fé, essa confiança na palavra de Deus. E ontem, num encontro da liderança, num encontro em que estavam os líderes de célula, os líderes de ministério, eu estava falando acerca de uma experiência que eu tive na última viagem lá a Recife, em que eu perguntei a uma pessoa: você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? E ele disse: eu creio. E eu perguntei: você está preparado para a volta de Cristo? A sua família está preparada? E ele disse: não estamos preparados. E eu disse: por que você não está se preparando então? Por que você não está buscando conhecer esse Senhor, esse Deus que vai te salvar e que vai julgar essa terra? E ele disse: Juliano, porque eu não creio que Jesus Cristo vai voltar agora. E eu estava dizendo ontem que muitas vezes esse não é um reflexo só da sociedade. Muitas vezes a gente está olhando para fora e a gente está pensando o seguinte: como que as pessoas estão perdidas, como que as pessoas estão distantes de Deus. Mas muitas vezes nós estamos liderando, nós estamos vivendo uma vida distante da urgência que é anunciar a volta de Cristo.
E algo que foi falado ontem lá me chamou muita atenção, mexeu muito comigo, que foi o pastor Vanderlei. Ele disse o seguinte: nós precisamos conscientizar as pessoas da urgência da vinda do reino, da urgência da chegada de Cristo. E se nós fizermos isso, as pessoas vão entender por que nós estamos insistindo tanto para que elas possam receber a palavra de vida eterna. Por que nós estamos insistindo tanto para que as pessoas possam mudar de vida? E nós temos vivido, de fato, dias difíceis. E esse tem sido um claro sinal da volta de Cristo, do final dos tempos. E eu acredito que cada um aqui gostaria de receber uma carta de Jesus. Cada um aqui gostaria de receber uma carta. Quem gostaria de receber uma carta do Senhor Jesus aí, para você, endereçada a você? Todos? Agora, e se eu dissesse que já existe uma carta endereçada a você e com seu nome? Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver que Jesus está dizendo para João: escreva aos anjos da igreja. Quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Sou eu? É você? É você? E ali, João escreve 7 cartas. 7 cartas que foram endereçadas às igrejas, ao anjo da igreja. E você tem, e eu creio, por isso falei. Talvez vai aparecer um teólogo e vai falar assim: não é nada disso. Mas eu estou falando daquilo que Deus colocou no meu coração, e eu creio que cada uma daquelas cartas ali representam um estágio espiritual. Você precisa abrir o livro de Apocalipse, ler as 7 cartas e identificar qual é a sua carta. Talvez a sua carta é aquela de Éfeso. Aquela da pessoa que está perdendo o primeiro amor, perdeu o primeiro amor, não tem mais aquela alegria da época que batizou, não tem mais aquela alegria contagiante da época que aceitou Jesus Cristo, não existe mais aquela alegria de quando voltou do DVJ. Talvez a sua carta seja a carta da igreja perseguida, porque você está vivendo lutas e batalhas dentro da sua casa, você está sendo perseguido no seu trabalho, você está sendo perseguido pela sua família, por causa daquilo que você crê, por causa dos princípios e valores que você defende. E essa carta é uma carta para uma igreja fiel. E é interessante porque todos nós queremos, sabe qual carta? Todos nós queremos a carta de Filadélfia. Porque a carta de Filadélfia é da igreja fiel. Todos nós queremos ter a carta de Filadélfia. Nós queremos ler a carta e olhar para dentro de nós e fazer um autoexame e dizer: nossa, essa é a minha carta, a carta de Filadélfia, a carta daquele que é fiel. Mas eu também tenho uma compreensão acerca dessas cartas. Eu creio que a forma como as cartas foram dispostas, a sequência em que elas foram colocadas, representam também a realidade espiritual da igreja universal, na dispensação dos tempos, no decorrer dos séculos. E se a gente olhar para essas cartas dessa forma, a gente vai começar a entender uma realidade espiritual que muitas vezes a gente não está compreendendo. Porque a carta de Éfeso, ela foi escrita ali para a igreja do primeiro século. A igreja que, quando começa a perceber que os apóstolos estão morrendo, ela começa a perder o primeiro amor, ela começa a querer desanimar. Porque tinha aquela compreensão de que, como Jesus tinha dito que João viveria até ele voltar, se ele quisesse que João vivesse até quando ele voltasse. E eles estavam entendendo que João ia viver para todo sempre. E vive sim no céu, mas não foi isso que Jesus disse. E depois a Bíblia passa a explicar isso. A carta de Éfeso foi escrita para essa igreja universal do primeiro século. E nós vemos também a carta de Esmirna, escrita para a igreja do século I até o século IV, que é a igreja perseguida, a igreja fiel, a igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano.
Nós vemos também a carta de Pérgamo, do século IV até o século VI. A igreja que está ali agora, aliada com o Estado, aliado com a política, com Constantino. Nós vemos também a carta de Tiatira, escrita para a igreja do século VI até o século XVI, que é a igreja tolerante, a igreja da Idade Média, ou a igreja das trevas. Nós vemos também a carta de Sardes, escrita para a igreja do século XVI até o século XIX, que é o período da Reforma, é o período ali de Lutero. Nós vemos também a carta de Filadélfia, escrita para a igreja do século XIX, e esse é a igreja da época dos avivamentos, a era dos avivamentos, a era dos movimentos evangelísticos. Eu fico impressionado com Billy Graham, por exemplo, enchendo o Maracanã, pessoas lotando o Maracanã, não para poder ver uma partida de futebol, não para poder ver o seu time do coração, mas para poder ouvir a mensagem que cura e liberta. E quantos movimentos evangelísticos nós temos visto hoje? Quantos movimentos evangelísticos nós temos visto hoje na nossa sociedade? A igreja não está mais querendo evangelizar, ela não quer mais distribuir folhetos, ela não quer convidar os seus vizinhos para poder participar de uma célula, ela não quer mais trabalhar, ela não quer mais liderar, ela não quer mais ser diferente, ela quer ser igual ao mundo, ela quer imitar as práticas do mundo. E aí nós vemos a carta de Laodiceia. A carta escrita para a igreja do século XX até os dias atuais. A carta de Laodiceia é a última carta. E a Bíblia vai falar o seguinte: essas são as palavras do amém. E você diz o amém aonde? No final da oração. Essas são as palavras do amém. Vejo que você não é quente nem frio. Você espiritualmente está indiferente, você é morno. Você tem fama de ser um evangelista, você tem fama de ser uma pessoa consagrada, uma pessoa de oração, você tem fama de ser um cristão verdadeiro. Você tem fama de quem lê muito a Bíblia, de quem está sempre na presença do Senhor, mas você está morto. Você está morto. Essa é a carta. E é claro, nós temos sim igrejas que são fiéis, nós temos sim servos e servas do Senhor que continuam fiéis, mas nós estamos vivendo um tempo de indiferença. E a Bíblia fala que a humanidade, nos últimos dias, estaria mergulhada num nível de indiferença jamais visto em sua história. E Jesus disse que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria e que isso seria fatal. E esse esfriamento do amor está acontecendo porque as pessoas estão descuidadas. As pessoas, elas não estão fazendo diferença entre o profano e o santo, entre o puro e o impuro. As pessoas não estão mais estudando a palavra de Deus, elas não estão mais se importando com a Bíblia Sagrada. Elas não estão mais querendo participar de EBD, elas não estão mais querendo ouvir de doutrina, elas não estão mais sentindo desejo de orar, de participar das vigílias, elas não querem mais participar dos cultos, elas não querem mais participar de campanhas evangelísticas. E o amor vai se esfriando. As pessoas estão se afastando da igreja. E a Bíblia fala, não deixe de se reunir em igreja como é costume de alguns. E aquele que sabe o bem que tem que fazer e não o faz, comete pecado, a Bíblia fala. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas não aceitam mais as disciplinas bíblicas. Não aceitam mais a correção, elas não suportam mais a pregação que confronte o pecado.
Elas não querem ouvir esse tipo de pregação. Elas preferem ouvir aquilo que possa lhes trazer alegria. Elas querem ouvir aquilo que faça entender que está tudo bem. Eu não quero ninguém falando que eu estou mal. Eu quero alguém falando que eu estou bem, que eu vou para o céu, que eu não preciso me preocupar com nada, que eu estou muito bem. Só que a palavra de Deus fala que se aos justos é difícil ser salvo, quanto mais o ímpio e pecador. E aí a pergunta que eu quero deixar para você começar a refletir é: será que o seu amor está esfriando? Talvez o Espírito Santo está agora te fazendo uma pergunta: será que você está indiferente à minha voz? Mesmo com tantas advertências, no sentido aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que você está sentindo um profundo desejo de ler a Bíblia? Será que você sente essa paixão ardendo dentro de você? Esse desejo de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus, de orar? Será que você sente alegria incontida de falar de Deus? Eu estava chegando e aí fui cumprimentar duas pessoas que trabalham aqui, e nós começamos a falar da palavra de Deus, e aí eu engrenei e comecei a falar, e minha esposa foi lá me chamar. Olha, você tem que pregar. Pare de pregar aí, vem pregar aqui. Será que você tem tido experiências de oração, irmão? Ou você tem sido aquele que pede os outros para poder orar? Ora por mim. Vocês orem por mim, por favor. Hã? Crente 6 horas, o irmão está falando ali. Será que você tem ouvido a voz do Espírito Santo alertando a você? Olha, você precisa mudar de vida. Você precisa acordar, levantar dentre os mortos, porque a palavra fala o seguinte: levanta-te dentre os mortos, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre vós. Deus deseja que nós abandonemos a indiferença espiritual. Deus deseja que nós busquemos um avivamento genuíno, não somente de palavras, porque senão vai se repetir a profecia de Isaías, que diz: esse povo me honra com lábios, eles dizem as palavras certas, mas o seu coração está distante de mim. Deus deseja que você seja fervoroso na fé e na oração. É somente através de uma busca que nós podemos encontrar e receber aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu não quero mais me delongar, porque senão eu vou falar sobre o restante da Bíblia. Mas eu quero trazer aqui alguns princípios que podem te ajudar a vencer a indiferença espiritual. E esses princípios eu extraí a partir da leitura desses textos bíblicos, de 2 Reis, capítulo 4, e 2 Timóteo, capítulo 4 também. E o primeiro princípio que Deus trouxe ao meu coração é que nós precisamos retornar ao primeiro amor. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Eliseu voltou a Gilgal. E se você for buscar entender e compreender, Gilgal significa remover. Gilgal significa liberdade. Gilgal significa roda. Gilgal significa círculo de pedra. E isso é muito profundo e interessante, porque se você esteve aqui em algumas pregações que eu fiz há alguns meses atrás, eu estava dizendo o seguinte, que Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Deus, logo que atravessou o Rio Jordão. Assim que o povo atravessa o Rio Jordão, o povo acampa em Gilgal. É lá em Gilgal que Josué ergue as 12 pedras, e que provavelmente pode ter feito um círculo de pedras. É em Gilgal que é levantado um memorial com aquelas pedras que foram retiradas do meio do Rio Jordão. Foi em Gilgal que Josué purificou o povo, que Josué circuncidou o povo.
Foi em Gilgal que o povo festejou a primeira Páscoa, depois que saíram do Sinai. Foi em Gilgal que Josué disse o seguinte: no futuro, quando seus filhos perguntarem o que é isso, vocês devem dizer: o Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem. E se você se lembra daquela mensagem que eu preguei, falando sobre a ordem de marchar é para todos, você vai se lembrar que nós precisamos descer ao Jordão, passar pelo batismo, sepultar nas águas a velha vida e levantar das águas ressurretos para uma nova vida. Nós precisamos ter muito firme e nítido em nossa mente os memoriais que nós levantamos para Deus acerca das promessas, acerca da aliança. Nós não podemos ser como o povo de Israel, que esqueceu da aliança, que se distanciou do Senhor, que passou a adorar ídolos, que passou a cultuar Baal Peor. Nós precisamos reconhecer que temos pecado contra Deus e retornar imediatamente ao primeiro amor. Porque foi em Gilgal que o povo foi purificado. Foi em Gilgal que o maná cessou e eles passaram a se alimentar dos frutos daquela terra, e era abundante. Lembra aí da época em que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Lembra aí daquela época em que você tinha sede e fome de justiça, sede de ouvir a palavra do Senhor, sede do Espírito Santo falar ao seu coração, e quando Ele fala, a gente sabe que é Ele que está falando. Aquela vontade de ficar lendo a palavra de Deus, de ficar lendo e observando os detalhes que estão ali. Sabe o que você era naquela época? Uma pessoa avivada. Você era avivado e nem sabia. E por que agora a igreja tem falado tanto? Nós queremos ser avivados, nós queremos ter um avivamento. Por que a igreja tem falado tanto isso? Porque de fato nós estamos abandonando o primeiro amor e não estamos mais lendo e meditando na palavra do Senhor. Nós não estamos mais orando, nós não estamos mais nos reunindo em vigília, nós não estamos mais fazendo propósito de jejum e oração, nós não estamos mais interessados com a nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos buscar voltar ao ponto inicial, reconhecer nossos pecados e buscar novamente intimidade com Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome de Deus? Você se chama pelo nome de Cristo? Você é um cristão? A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Às vezes as bênçãos do Senhor não estão chegando na sua vida, é porque você abandonou o primeiro amor, irmão. Às vezes você está passando lutas e dificuldades, é porque você fez escolhas e decisões erradas. É porque você está distante da palavra do Senhor, que deve ser lâmpada para os seus pés. E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o segundo princípio que a gente extrai dessas duas passagens bíblicas nessa manhã é que nós devemos permanecer firmes em oração. A fome assolava aquela região, mas Eliseu não os abandonou. E isso é interessante porque Eliseu sabia da fome. Se você for olhar lá no capítulo 8, Eliseu chama a sunamita e fala para ela: pegue o seu filho e vá embora para onde você puder, porque Deus determinou uma fome severa para essa terra que vai durar 7 anos por causa do pecado deste povo. E Eliseu poderia ter ido embora, porque ele tinha conhecimento das lutas e dificuldades,
Mas uma coisa que eu observei nessa passagem é que Eliseu não abandonou os seus discípulos. Ele estava reunido com seus discípulos no meio da provação, no meio da luta, no meio da escassez, no meio da dificuldade. E quando a gente olha para o nome Eliseu, a gente vai descobrir que Eliseu significa Deus é salvação. E Eliseu era profeta, Eliseu era um portador da mensagem, Eliseu era um profeta ungido, e ungido em grego significa Cristo, e em hebraico significa Messias. E nós podemos compreender que os discípulos estavam reunidos na presença do Deus que salva, na presença de Cristo, na presença do Messias, na presença daquele que tem que nunca nos abandona. E Cristo disse que eu estarei convosco todos os dias, que vocês não seriam órfãos. Nós precisamos nos manter ligados à fonte de vida eterna. Nós precisamos, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de provação, mesmo em tempo de indiferença. Paulo adverte Timóteo, as pessoas não vão querer mais ouvir esse tipo de mensagem. As pessoas vão procurar outro lugar para poder se reunir, elas vão buscar outro tipo de pregador, elas vão buscar outro tipo de mensagem. Você, porém, permaneça firme. Permaneça firme na palavra, permaneça fiel ao Evangelho de Cristo, permaneça firme ao Evangelho. Nós devemos orar e não desanimar, porque Deus, Cristo Jesus, tem poder para poder libertar, para poder transformar qualquer realidade. E a Bíblia tem falado em várias passagens bíblicas, orem constantemente. Lucas 21:36 vai falar o seguinte: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho de Deus. Mateus 26:41 diz também: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um outro princípio também que nós podemos extrair dessas passagens bíblicas é que nós devemos estudar e meditar na palavra de Deus. E esse é um princípio evidente. Estude a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vimos isso lá atrás, quando nós estávamos estudando sobre o livro de Josué. O Senhor, o próprio Deus, falando com Josué. E é interessante, porque quando a gente olha ali para aquela situação que os discípulos estavam vivenciando, o texto fala: logo que provaram daquele alimento, identificaram que havia morte na panela. Você só vai conseguir identificar as falsas doutrinas, você só vai conseguir identificar as heresias, você só vai conseguir identificar os falsos profetas, você só vai conseguir identificar aqueles que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, se você estiver lendo a palavra de Deus e meditando nela dia e noite. A ignorância espiritual pode ser fatal. Você precisa ter isso no seu coração, na sua mente. E é por isso que Paulo vai falar: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Seja sóbrio, moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra o ID, gente. O que é cumprir a obra de um evangelista? Não é levar o evangelho de Cristo, o amor de Deus, para aquelas pessoas que estão sem Cristo e sem salvação? E Paulo está dizendo: cumpra a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Esse é o nosso ministério. O nosso ministério é evangelizar, é converter as pessoas do seu caminho de perdidão,
do seu caminho de pecado, fazer com que as pessoas possam retornar para Cristo Jesus, para uma vida santificada e consagrada aos pés de Cristo. A Bíblia é um antídoto contra toda indiferença espiritual. Talvez você está aí pensando, eu estou indiferente, eu estou frio, eu preciso ser novamente revigorado, avivado. E a Bíblia está falando, ela é o antídoto contra toda indiferença espiritual. Sem ela, há risco de morte. Sem ela, há morte na panela. Sem a Bíblia, você pode morrer espiritualmente. É por isso que nós precisamos meditar na Bíblia de dia e de noite. Deus falou com Josué. Esse é o sucesso. Esse é o segredo para o sucesso espiritual, irmãos. Salmo 119:11 vai falar o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sei você, mas às vezes eu estou passando por algumas dificuldades ou por algumas lutas, eu começo a recitar textos bíblicos para a minha alma. E às vezes eu começo a me preocupar com algumas coisas e eu começo a falar, o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas elas. Eu começo a crer nisso, eu começo a falar e aí o Senhor começa a mostrar a solução. O Senhor começa a mostrar a saída. O Senhor começa a mostrar que eu estou crendo da forma correta. E eu falo, de fato, nós passaremos por muitas aflições, mas o Senhor livra o justo de todas elas. Provérbios vai falar que aquilo que o ímpio teme acontece, mas aquilo que o justo se preocupa não acontece, porque o Senhor livra de todas elas. Salmo 119, 105 vai dizer também, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como que você quer andar numa sociedade mergulhada em trevas? Como que você quer andar por um caminho escuro sem a palavra? Se a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É a palavra de Deus que vai te fazer ter sabedoria para que você tome as decisões certas. É a palavra de Deus que vai fazer com que você consiga viver em sucesso. E você vai prosperar. E as pessoas vão começar a perceber que você está vivendo algo fantástico. E elas vão falar, o que está acontecendo? Tudo que fulano de tal faz dá certo. É incrível. E eu não poderia deixar de citar Josué 1:8. Eu gosto muito desse texto. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, nem de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo, ou somente deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Às vezes, irmãos, nós tomamos decisões erradas e nós queremos colocar a culpa em Deus. Às vezes a gente toma decisões erradas e nós queremos colocar a culpa em Deus. A semana passada eu estava em Brasília. E aí uma irmã veio me procurar e ela começou a contar e ela veio me pedir oração. Ela, irmão Juliano, ore por mim, porque eu estou passando por uma grande luta. Eu estou passando por uma grande provação. E aí eu disse, o que aconteceu? E ela começou a relatar para mim detalhadamente o que aconteceu. E quando ela terminou de relatar o que tinha acontecido, eu disse, irmã, vamos orar. E nós fechamos os olhos e eu disse, Senhor Deus, amado Pai, perdoa os pecados dessa irmã, porque ela foi culpada por tudo que aconteceu. Às vezes a gente quer fazer politicagem, irmãos. Às vezes a pessoa te pede oração e você vai prontamente orar sem querer saber o que aconteceu, por que a pessoa está passando por aquilo ali.
E muitas vezes a pessoa está passando fome, ou está passando dificuldade, ou ela está passando por algumas lutas na sua vida, porque ela não está atenta à palavra de Deus. E ali, aquela irmã pôde se arrepender dos seus pecados. E Deus só age depois que há arrependimento genuíno de pecados, irmãos. Não adianta você orar pelo pecador se ele não se arrepender. Você tem que conscientizá-lo de que ele está no pecado, que ele precisa se arrepender do pecado. Só assim o Espírito Santo vai começar a agir na vida dele. E o quarto e último princípio que eu gostaria de deixar aqui nessa manhã: tenham cuidado com os falsos mestres. Tenham cuidado com os falsos mestres, com as falsas igrejas. Essas passagens diz que um deles, uma pessoa que conhecia a palavra, uma pessoa que estava ali acompanhando Elias, uma pessoa que estava ali que tinha conhecimento do Evangelho, ele saiu e foi ao campo, ele foi buscar legumes e encontrou uma trepadeira e apanhou alguns dos seus frutos e ele encheu os seus mantos e cortou em pedaços e colocou dentro do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. E tem muitas mensagens pregadas em TikTok e na internet que estão adulteradas, irmãos. Tem muitas pessoas que chegam com a Bíblia embaixo do braço e falam: eu quero falar de Jesus para você, eu quero te dar uma palavra acerca de Jesus. Mas ela está usando o nome de Jesus, mas aquele evangelho está adulterado, está contaminado. Cuidado com as seitas. Cuidado com os falsos ensinos. O discípulo trouxe frutos desconhecidos. E você não sabe o quão preocupado nós que subimos aqui ficamos, quando temos que anunciar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que aquele que fala precisa ter o cuidado de ensinar o ensino correto, porque será cobrado com maior rigor. Eu penso o seguinte: essas pessoas ensinam falsos ensinos e falsas doutrinas, porque elas não possuem temor algum ao Senhor. O discípulo trouxe frutos desconhecidos, ele contaminou o ensopado. Muitos frutos estranhos, doutrinas humanas, mitos, filosofias vazias, têm contaminado a vida de muitos cristãos. E nós precisamos ter cuidado, porque Paulo fala: virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos. Ajuntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles vão se voltar para mitos. Nós precisamos compreender que as aparências enganam, irmãos. As melhores intenções podem ter consequências fatais. Nós precisamos entender que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mateus 7:21 vai falar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu gostaria que você refletisse acerca da sua condição espiritual nessa manhã. E que você se perguntasse: Deus, o que você está querendo dizer ao meu coração? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso transformar? O que é que eu preciso renovar? Em que eu preciso ser melhor, Senhor? Eu não quero mais me contentar com essa minha situação. Eu não quero mais me alimentar de coisas que não trazem renovo espiritual. Às vezes você está dedicando tanto tempo para poder ver séries na Netflix, mas você não dedica tempo de oração. Às vezes você está se envolvendo com palavras, com piadas, com coisas imorais, com coisas que não deviam estar ali. Você está contaminando o templo do Espírito Santo de Deus.
E tudo aquilo que a gente adiciona, tudo aquilo que a gente insere num local de pureza, tudo aquilo que contamina a pureza, tudo aquilo que tira a essência, tudo aquilo que deforma, que faz com que já não seja mais aquilo para o qual Deus preparou. Tudo isso é adultério, tudo isso é idolatria, tudo isso contamina, tudo isso afasta, nos afasta de Deus. Podemos pagar bem caro por uma ignorância indesculpável, irmãos. Nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos a Bíblia. Você não vai poder chegar no céu e falar, ninguém nunca me avisou. E aí eu vou te lembrar do rico e do pobre, do Lázaro. O rico morreu e o pobre também. Lázaro também morreu. E Lázaro foi para o seio de Abraão ser consolado. E o rico estava lá em tormento. E ele não queria se aproximar de Lázaro, porque Lázaro tinha feridas. Lázaro estava sujo ali. Mas Lázaro tinha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aquela passagem mostra que o rico reconhece Abraão. Ele diz, pai Abraão. Era alguém que conhecia o Evangelho. Pai Abraão, manda Lázaro voltar, para que meus irmãos não venham parar nesse local de sofrimento. E Abraão vira e fala o seguinte, não, eles têm a lei e os profetas. Ou traduzindo na NVI de hoje, eles têm a Bíblia e os pastores, que ouçam-nos. E o rico ainda tenta contra-argumentar, ele diz, não, mas se Lázaro ressuscitar, eles crerão. E Abraão diz, olha, se eles não estão crendo na Bíblia Sagrada e nem nos pastores, tampouco vão crer ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E Jesus Cristo ressuscitou já há mais de 2000 anos. E as pessoas continuam não crendo na ressurreição. Há 3 semanas atrás, um colega meu me disse, Juliano, eu não creio que Jesus Cristo vai voltar agora. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos sendo como aquelas 5 virgens imprudentes? Será que a gente está sendo como aquelas 5 virgens imprudentes? Que tem nome de virgem, tem roupa de virgem, tem a candeia, tem até um pouco do espírito, né, da palavra. Mas a Bíblia fala, são imprudentes. Às vezes a gente tem um nome de cristão. As pessoas olham para a gente e falam assim, olha, lá vai um cristão. Às vezes as pessoas estão olhando assim e falam, olha, ele tem a Bíblia, ele tem a candeia, ele tem até o Espírito Santo, ele creu, ele levantou a mão, ele fez algumas coisas na igreja, ele era uma pessoa comprometida. Só que a Bíblia fala, 5 eram indiferentes. Elas não estavam preocupadas com o tempo. Elas não estavam preocupadas com a quantidade do azeite. Elas não estavam preocupadas com a pureza e a essência daquilo que deveria ter dentro das suas candeias. Será que nós estamos sendo como aquelas virgens imprudentes? Que não está preocupada com o tempo? Ele vai demorar a chegar. Será que a gente está despreocupado com a quantidade de azeite? Olha, as imprudentes tinham o azeite. E você? Será que você tem quantidade suficiente? Será que você está crescendo a estatura de Cristo? Será que você tem mergulhado nas palavras, nas promessas do Senhor para a tua vida? E por último, será que você de fato tem buscado a pureza, a santificação do seu corpo, da sua mente, do seu coração? Se você estiver agindo assim, você não estará dentro daquelas pessoas classificadas como indiferentes, como aquelas pessoas que estão afastadas de Cristo, como aquelas pessoas que precisam
voltar ao primeiro amor. E aí eu quero te dar uma boa notícia. A sua carta é a carta de Filadélfia, porque você é um servo fiel. E o Senhor preparou para você um local maravilhoso no céu. Amém? Deus abençoe essa palavra no coração de vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. E que cada um de nós sejamos multiplicadores dessa palavra. Não podemos ser pessoas que guardam e retêm para nós o que Deus tem falado. A mensagem não é minha, irmãos. Você pode depois pegar no YouTube, escrever o que você entendeu ali, fazer uma resenha e depois falar para outras pessoas. A palavra é de Deus. Ela não tem direitos autorais. A autoria é do Senhor. Você pode entregar para quem quiser. E você não precisa falar, foi o irmão Juliano que falou. Foi o pastor Vomar que pregou. Foi o Marcos Sarmengue que trouxe essa manhã. Não, você vai dizer o seguinte: a Bíblia diz, e Deus manda lhe dizer isso. Amém?